Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 754 do STJ. Primeiramente, fica aquele convite para você que ainda não está inscrito no nosso canal, seja Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou mesmo no YouTube. E também não deixa de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Não deixa de curtir, compartilhar, comentar e enviar para aquele coleguinha que também faz faculdade de Direito, estuda para concurso ou é profissional da área jurídica. Não deixa de nos seguir no Instagram, @legislação_integrada e finalmente, acima de tudo, não deixa também de acessar legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai conhecer o Clube da Lei, um clube de membros que te dá acesso a todos os materiais do Legislação Integrada e também a todos os planos de leitura, sejam eles planos de leitura por carreira ou por edital. São materiais que integram a legislação com a jurisprudência e são semanalmente atualizados por esse mesmo informativo que você escuta aqui em áudio. Então, toda semana temos o informativo semanal em formato escrito e por meio dele todo o material é atualizado. Além disso, os planos de leitura te permitem uma continuidade de estudo para você não precisar reiniciar seu estudo a cada novo edital. Tudo pensado para trazer organização e dinamicidade ao seu estudo. Então, não deixe de acessar e aproveitar a super oferta da Black November. Gente, eu já tinha gravado meia hora de podcast e aí deu um problema técnico e eu perdi tudo. Então, meus amigos, com muito amor no coração, com muita felicidade, vamos agora reiniciar pelo primeiro julgado do dia de novo. E o danado do primeiro julgado do dia, que eu vou comentar de novo, que é bom que eu aprendo mais ainda, foi inserido na Lei 13.848 de 2019, Lei das Agências Reguladoras, destaque da seguinte forma: a interposição de recurso administrativo não afasta a incidência dos juros moratórios sobre a multa aplicada por agência reguladora. Julgado aqui bem específico, inserido na Lei das Agências Reguladoras, que se fundamenta na posição do STJ de que a interposição do recurso administrativo ela até enseja a suspensão da exigibilidade da multa administrativa, mas ela não interfere no termo inicial dos encargos de mora. Ou seja, mesmo que você interponha o recurso administrativo, os juros de mora já vai correr desde a data da decisão administrativa, independentemente do recurso ter sido interposto ou não. Temos, gente, uma exceção, que é importante que vocês saibam essa exceção, porque tem uma tese fixada em IAC, é o IAC número 11, que trata da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. No caso aqui das decisões, das multas administrativas que são aplicadas pela ANP, aí por conta da previsão que está lá na Lei 9430, realmente o recurso administrativo ele vai evitar a aplicação dos juros de mora até seu julgamento. Então aqui temos uma especificidade. Então aqui exceção, não é, dentro daquele panorama geral em relação às demais agências reguladoras. Próximo destaque do dia, inserido no Código Tributário Nacional, destaque da seguinte forma: a adesão a programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional. Meus queridos, eu tinha comentado esse julgado tão legal, tinha falado de tanta coisa, mas agora eu vou falar de tudo de novo. Vou falar de novo, não tem problema, eu falo 10 vezes. Esse julgado foi inserido no artigo 174, parágrafo único, inciso 4 do Código Tributário Nacional. Gente, o artigo diz o quê? A ação para cobrança de crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Então aqui a gente tem prazo prescricional quinquenal. A prescrição se interrompe. Então quais são as hipóteses de interrupção? Pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, pelo protesto judicial, por qualquer ato judicial que constitua o devedor em mora,
ou por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Então, gente, quando você vai até a prefeitura, por exemplo, e pede um parcelamento tributário, o que é que você está fazendo? Você está reconhecendo que você deve. É um ato inequívoco, extrajudicial, de reconhecimento do débito. Qual o efeito disso? Então, nós temos dois efeitos. Primeiro, fica suspensa a exigibilidade do crédito, então não tem como o fisco executar esse crédito, já que ele está parcelado. E segundo, você está reconhecendo, então houve aqui uma interrupção do prazo prescricional para a cobrança. Gente, então imagina aqui que o Joãozinho, ele estava devendo um IPTU para a prefeitura e o Joãozinho já estava há 4 anos devendo. E aí o que ele fez? Ele foi até a prefeitura e disse assim, olha, eu sei que eu estou lhe devendo, mas parcela aí para mim, que eu vou lhe pagar parcelado bem direitinho, prometo. Parcelou. E aí ele pagou a primeira parcela e o que o bonito fez? Ele foi lá e pediu uma certidão positiva com efeitos de negativa. E aí resolveu o BO dele, fez lá o que ele queria e depois parou de pagar. Quando foi 2 anos depois, 3 anos depois, a prefeitura foi lá e executou. Aí ele na defesa disse, olha, já tinha 4 anos que eu devia, eu pedi o parcelamento. Quando eu pedi o parcelamento, eu suspendi o prazo prescricional enquanto o parcelamento estava sendo pago, mas eu só paguei 1 mês, então depois de 1 mês voltou a correr, então já tem aqui um tempo que está prescrito. E aí o que o fisco disse? Não, senhor, quando você reconheceu, você interrompeu. Então, se você não tivesse feito nada, quando passasse mais 1 ano, até que teria prescrito, mas você reconheceu aqui no 4º ano, interrompeu, dali para frente tinha mais 5 anos. Então, nesse caso aqui, Joãozinho se deu de mal e não estava de fato prescrito. Próximo julgado do dia, inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma: não se aplica a teoria da perda de uma chance para responsabilizar a empresa que deixou de apresentar seus livros societários em prazo hábil para subsidiar a impugnação de alegada doação inoficiosa por um dos seus sócios, na hipótese de não restar comprovado o nexo de causalidade entre o extravio dos livros e as chances de vitória na demanda judicial. Aqui nós temos um caso que envolve teoria da perda de uma chance. Qual o melhor exemplo que a gente pode dar aqui de uma responsabilidade civil por perda de uma chance? Eu acho que o melhor exemplo que vem na minha cabeça é o do concurseiro que perde uma prova por conta da irresponsabilidade de outro. Então, por exemplo, vou fazer uma prova na Bahia, na cidade de Salvador, comprei a passagem aérea, tudo certinho, tudo bonitinho. Quando eu cheguei para pegar o avião, simplesmente aquela passagem aérea, aquele voo não existia, foi cancelado por algum motivo, não me foi avisado e eu perdi minha prova. E aí, eu posso propor uma ação pedindo reparação civil? Posso. Como é que vai ser pautado esse valor? Vai ser como se eu tivesse passado no concurso, então peguei 30 anos de salário e me dado de indenização? Não, né, gente? Não é por aí. Porque aqui a indenização vai ser equitativa. Você não tinha uma aprovação certa, você tinha uma chance de tentar ser aprovado. Então, de acordo com a sua real possibilidade de ser aprovado, com algum critério objetivo, vai se fixar um valor a título de perda de uma chance. Nesse caso aqui, a Maria, vou aqui exemplo concreto adaptado, a Maria era filha do João, que era sócio de uma empresa, e o João, segundo a Maria disse, no decorrer da vida, fez várias doações inoficiosas aos outros filhos de ações da empresa, com o objetivo de favorecê-los quando da sua sucessão. Maria, depois que o pai morreu, propôs uma ação judicial, onde ela pedia que essas doações fossem revistas, fossem anuladas, e pediu que a empresa apresentasse os livros para poder ela provar essas doações inoficiosas. A empresa não apresentou porque disse que esses livros foram extraviados. E aí acontece que no caso concreto, especificamente, se entendeu que esses livros não mudariam a decisão, que foi negativa. Então Maria não conseguiu anular essas doações.
Maria então propôs uma ação contra a empresa, pedindo responsabilidade civil por perda de uma chance, afirmando que esses livros seriam necessários, que caso esses livros tivessem sido apresentados, ela certamente teria obtido a vitória, ou pelo menos teria uma chance de obter a vitória. E o judiciário entendeu que não, que na verdade nesse caso não houve perda de uma chance porque a apresentação desses livros não influenciaria de fato no resultado final. Então, caso concreto aqui, né, gente? Nesse caso concreto, não houve indenização por perda de uma chance. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: não incidem juros remuneratórios na restituição de depósito judicial. A questão aqui é a seguinte: o indivíduo ele depositou um determinado valor judicialmente, e aí foi no bojo de uma ação de inventário, e quando ele recebeu de volta, ele queria receber juros, correção monetária, e os juros, né, ele queria que fosse tanto juros moratórios quanto juros remuneratórios, que é a mesma coisa de compensatórios. Então vamos lá. Correção monetária. O objetivo da correção monetária é simplesmente recompor o valor aquele valor depositado. Então, simplesmente é recompor a inflação. Os juros moratórios, ele vai remunerar o indivíduo em virtude da demora na restituição. Então, no caso aqui, por exemplo, imagine que a instituição demorou mais tempo para devolver o dinheiro do que deveria. Então, juros moratórios. E os juros remuneratórios ou compensatórios, ele tem o objetivo de remunerar o capital. Então, ele vai remunerar aquele capital que estava ali empregado. Então, vamos lá. Correção monetária, ele tem direito? Tem direito. Está, inclusive, na súmula 179 do STJ. O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro em depósito judicial responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos. Súmula 271 do STJ. A correção monetária dos depósitos judiciais independe de ação específica contra o banco depositário. Show! Então, aqui, correção monetária tem direito. Juros remuneratórios, que é a mesma coisa de compensatórios, tem direito? Tem não. Aí, realmente, em nenhuma situação ele vai ter direito, juros remuneratórios ou compensatórios. E juros moratórios, né? Juros de mora, tem direito? Em regra, não. Mas, caso o banco se recuse ou demore a fazer a restituição, nesses casos é possível a aplicação de juros moratórios. Aqui é uma exceção, inclusive tem julgado nesse sentido lá no informativo 653 do STJ. E no caso concreto? No caso concreto aqui se entendeu que ele ia ter direito à correção monetária, que já é sempre, né, básico, e nesse caso concreto ele teve direito a juros moratórios. E aqui, gente, foi quase 50 anos, viu? Que esse dinheiro ficou lá depositado judicialmente. Então, se entendeu que nesse caso aqui houve uma demora no banco, entra nessa exceção à regra. O fundamento aqui do juros de mora é a demora na restituição do capital ao titular por algum problema aqui do banco. Então, nesse caso aqui ele teve direito tanto à correção monetária quanto a juros moratórios. Próximo julgado do dia, inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma: o reconhecimento de simulação na compra e venda de imóvel em detrimento da partilha de bens do casal gera nulidade do negócio e garante direito à meação a ex-cônjuge. Artigo 167 do Código Civil: é nulo o negócio jurídico dissimulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se for válido na forma, na substância e na forma. Temos aqui um caso concreto. Imagina, por exemplo, que o indivíduo já está pensando em se divorciar da esposa e o que o caba safado faz? Ele começa a simular compra e venda de imóveis por preços ínfimos para poder se desfazer do patrimônio e aí passa tudo para nome de laranja e dessa forma não respeitar a meação da esposa no momento do divórcio. E é isso daí vale? Claro que não, né, gente? Não vale. Então, houve aqui uma simulação e, nesse caso aqui, diante dessa simulação, a compra e venda ela é nula de pleno direito e a meação da ex-cônjuge vai ser respeitada. Próximo julgado do dia, inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma:
a cláusula que desobriga uma das partes a remunerar a outra por serviços prestados na hipótese de rescisão contratual não viola a boa-fé e a função social do contrato, quando presente equilíbrio entre as partes contratantes no momento da estipulação. Aqui o fundamento principal vai ser o artigo 421, parágrafo único, que diz que nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da rescisão contratual. Mas aqui, basicamente, o fundamento mesmo é a tal da pacta sunt servanda, os contratos devem ser cumpridos. A grande questão aqui é você saber quando você coloca o seu óculosinho de civilista e quando você vai tirar esse óculos de civilista e olhar para uma relação, por exemplo, de consumo, uma relação, às vezes, sei lá, trabalhista, uma relação onde há desigualdade fática. Então, por exemplo, quando você está em um contrato em direito do consumidor, você sempre vai tentar preservar a parte hipossuficiente, a parte que vai estar ali em situação de vulnerabilidade por algum motivo, então o consumidor. Já quando você está aqui em uma ótica de direito civil, de pessoas em situação igual, você vai ter uma lógica sempre de mínima intervenção. Então, essa é a questão aqui. Então nesse caso aqui, liberdade contratual, autonomia privada, é tudo absoluto? Não, não é absoluto. Mas prevalece uma lógica de autonomia da vontade. Então, nesse caso concreto, duas partes em situação de paridade. Houve uma cláusula contratual que disse que uma parte se desobriga de remunerar a outra quando esta outra rescindiu o contrato por interesse próprio. Tá ok? Ok, a princípio tá ok. Próximo julgado do dia, inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma: em razão do princípio da unicidade da interrupção prescricional, mesmo diante de uma hipótese interruptiva extrajudicial, que no caso aqui foi um protesto de título, e de outra em decorrência de ação judicial de cancelamento de protesto e título executivo, apenas admite-se a interrupção do prazo pelo primeiro dos eventos. Então veja só que situação interessante. Onde é que está esse tal desse princípio da unicidade da interrupção prescricional? Está lá no artigo 202 do Código Civil. Diz que a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á, e aí lá vem tudo aquilo que interrompe a prescrição. Despacho do juiz, mesmo incompetente que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. 2. Por protesto nas condições do inciso antecedente. 3. Por protesto cambial. 4. Pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores. 5. Por qualquer ação judicial que constitua o devedor em mora. 6. Por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Então, bora lá. Só se interrompe uma vez. E se o primeiro caso de interrupção foi extrajudicial, então foi o protesto, e o segundo caso foi uma citação em uma ação judicial, naturalmente, vai ocorrer duas interrupções? Existe alguma hierarquia aqui entre a questão da interrupção ter sido judicial ou extrajudicial? Existe não, gente. O que vai interromper é o que acontecer primeiro. E se, aí você diz, professor, mas eu tenho aqui um caso que é legal. Primeiro houve o protesto. E depois houve uma ação judicial pedindo o cancelamento do protesto e do título executivo. E aí, essa segunda ação ela vai interromper de novo porque ela está pedindo ali o cancelamento do primeiro protesto, que foi o motivo da primeira interrupção. E aí, o que acontece? O que acontece é a mesma coisa da regra, não muda nada. O que vai interromper é a primeira coisa. Qual foi a primeira coisa que aconteceu? Foi o protesto. Próximo julgado do dia, inserido na Lei dos Condomínios e Edificações e das Incorporações Imobiliárias, destaque da seguinte forma: o CUB, que é divulgado pela Sinduscom, é indexador válido para a correção monetária das prestações ajustadas relativamente ao período de edificação do imóvel e,
após a conclusão da obra, deve incidir o INPC. Vamos lá, gente. Lá no artigo 35A da Lei 4591 de 64, diz que o contrato de promessa de compra e venda ou cessão de promessa de unidade autônoma integrante de incorporação imobiliária deve ter um quadro resumo e nesse quadro resumo deve ter os índices de correção monetária aplicados ao contrato. E aí, o que é esse tal desse CUB, né, que é o custo unitário básico de construção? Ele é um índice que ele é formulado com base em critérios que estão lá na Lei 4591 e que ele é divulgado pelo Sindicato da Indústria da Construção. E aí cada estado, né, tem seu próprio sindicato da indústria da construção. E ele tem por objetivo retratar a inflação do setor da construção civil, especificamente aqui na construção habitacional. Então, esse índice ele é válido? Mas ele é válido durante o período da obra. E quando acaba a obra? Quando acaba a obra, você pode utilizar o INPC. Então, até o dia que entrega a chave, pode aplicar aqui o custo unitário básico de construção, CUB. Depois você aplica INPC. Qual o detalhe, gente? O detalhe que tem que estar previsto no contrato bem certinho qual é o índice que vai ser aplicado, tá bom? Mas se o contrato trouxer esse índice, tudo certo, nenhum problema, nada a reclamar. Próximo julgado do dia inserido no Código de Defesa do Consumidor, destaque da seguinte forma: para fins de aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, o parágrafo 5º do artigo 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem não integra o quadro societário da empresa, ou seja, o administrador não sócio. Gente, temos aqui uma hipótese de desconsideração da personalidade jurídica de acordo com o 28 do CDC, que, para quem se lembra, é a tal da teoria menor. Teoria menor porque menos requisitos. Então, para que se desconsidere a personalidade jurídica no Código de Defesa do Consumidor, basta, conforme o parágrafo 5º do artigo 28, que haja qualquer obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor. Então, teoria menor, menos requisitos. Qual é o único requisito aqui? É basicamente o prejuízo, o obstáculo ao ressarcimento do consumidor lesado. Acontece, gente, que diferentemente do Código Civil, lá no artigo 50, o Código de Defesa do Consumidor não traz a hipótese de responsabilização do sócio não administrador. Então, não existe aqui no Código de Defesa do Consumidor essa hipótese de você desconsiderar a responsabilidade jurídica para responsabilizar um sócio não administrador. Até existiria, só que foi vetado, era o parágrafo 1º do artigo 28. Então, diversamente do Código Civil, não existe essa previsão. E aí você pode dizer, então a gente pode fazer aqui um diálogo das fontes para poder você aplicar o Código Civil aqui nesse caso. A STJ entendeu que não cabe aqui diálogo das fontes, que na verdade o Código de Defesa do Consumidor traz um regimento que é mais gravoso, traz hipóteses mais flexíveis de desconsideração da personalidade jurídica e, portanto, aqui, e além disso, foi vetado o dispositivo que permitiria esse tipo de responsabilização. Então, portanto, o STJ entendeu que não se trata aqui de um caso de diálogo das fontes, e sim de um caso de não aplicação mesmo dessa possibilidade. Próximo julgado do dia inserido no Estatuto da Criança e do Adolescente, destaque da seguinte forma: o pedido de nova adoção formulado por mãe biológica em relação à filha adotada por outrem anteriormente na infância não se afigura juridicamente impossível. Então vamos lá, caso concreto aqui adaptado. A Maria, ela era uma mulher pobre, em grave estado de vulnerabilidade, e em 2010 ela deu à luz a Ritinha, sua filha. Mas aí a situação dela era tão grave que ela acabou dando Ritinha em adoção. Procedimento legítimo de adoção, foi adotada por um terceiro, por outra família, mas a Maria sempre deu um jeito de manter o vínculo, de estar por perto. Passou um tempo, Ritinha já é maior de idade e Maria
chegou para a Ritinha e disse: Maria, eu queria muito que você voltasse a ser minha filha, no papel, tudo certinho, bonitinho. E aí ela disse: eu vou entrar com a sua adoção. A Ritinha disse: pois tá bom, eu quero ser adotada por você. Ou seja, a mãe biológica adotando a filha biológica. Olha só que situação peculiar, direito de família. Tem muita situação peculiar, né? Muito interessante. E aí, legal. Maria propôs essa ação. Essa ação é juridicamente possível? É, juridicamente possível. Tem aqui a questão do consentimento. É uma pessoa maior de 12 anos, inclusive maior de idade, está lá no artigo 45, parágrafo 2º. Tem um consentimento, tudo certinho, então, perfeitamente possível essa adoção. É pedido juridicamente possível, sim. E os argumentos que trouxeram para dizer que não era? Disseram: olha, a adoção é irrevogável, você está tentando revogar uma adoção que aconteceu quando Ritinha era criança. E aí o que Maria disse? Não estou querendo revogar nada, eu estou pedindo uma nova adoção. Eu nem estou dizendo que lá foi nula, nem estou pedindo para revogar, eu só estou querendo adotar. E aí houve consentimento, tudo certinho, a adoção plenamente possível. Próximo julgado do dia, inserido na Lei de Falências, Lei 11.101 de 2005, destaque da seguinte forma: é possível o juízo de falência autorizar modalidade alternativa de alienação de ativos, mesmo diante da rejeição da proposta pela Assembleia Geral de Credores. Vamos lá, gente, vamos lá, porque aqui pode causar alguma pequena confusão por conta da Lei 14.112. Como é que se dá a alienação de ativos aqui no processo de falência? Está lá no artigo 142. Vai ser mediante uma das seguintes modalidades: leilão, que pode ser eletrônico, presencial ou híbrido, ou processo competitivo organizado, promovido por agente especializado de reputação ilibada, cujo procedimento poderá ser detalhado em relatório anexo ao plano de realização do ativo ou ao plano de recuperação judicial, conforme o caso, ou ainda qualquer outra modalidade, desde que aprovada nos termos dessa lei. É assim que se dá. Tinha lá no 145, parágrafo 3º, que, não sendo aprovada pela Assembleia Geral a proposta alternativa para a realização do ativo, caberá ao juiz decidir a forma que será adotada, levando em consideração a manifestação do administrador judicial e do comitê. Esse dispositivo foi revogado. Acontece que o artigo 142, parágrafo 3º-B, inciso 3, foi acrescido, que diz que nas hipóteses previstas aqui nos incisos 4 e 5 desse artigo, deverá ser observado o seguinte, e aí diz: olha, essa proposta de alienação vai ter que ser aprovada pela Assembleia Geral de Credores, inciso 1. 2. Decorrerá de disposição de plano de recuperação judicial aprovado ou deverá ser aprovado pelo juiz, considerada a manifestação do administrador judicial e do comitê de credores, se existente. Então, veja só, no caso concreto aqui, não houve aprovação da proposta para alienação dos ativos. Então, nesse caso, é possível aplicar essa regra excepcional. O juiz vai determinar a realização dos ativos, mesmo com a rejeição da proposta pela Assembleia Geral de Credores. Agora, como é que isso vai acontecer? Ele vai precisar de uma manifestação prévia do administrador judicial e do comitê de credores, caso esse comitê de credores exista. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: após a transferência da propriedade com registro da adjudicação no cartório de registro de imóveis, o efeito suspensivo concedido posteriormente ao agravo de instrumento interposto pela União, Fazenda Nacional, não tem o condão de retroagir a fim de atingir a eficácia do registro, porquanto a desconstituição do ato não pode ser realizada nos autos da execução, sendo necessária ação anulatória. Então vamos lá. Existem recursos que possuem efeito suspensivo ope legis, ou seja, decorrente da própria lei, e existe recurso que tem efeito suspensivo ope iudicis, ou seja, decorrente de decisão judicial nesse sentido. Por exemplo, apelação
tem efeito suspensivo ou pelegis. Então, a partir do momento que eu interponho a apelação, já estará suspensa a eficácia da sentença. A não ser que eu faça um pedido nessa apelação demonstrando a necessidade dessa apelação não ser recebida no efeito suspensivo e o tribunal entenda que aquele meu pedido tem viabilidade. Então você consegue afastar no caso concreto. Mas qual é a regra? A regra é que a apelação tem efeito suspensivo. Então, a partir do momento em que a apelação é interposta, já não há nenhum efeito produzido ali por aquela sentença. Então, na prática, ela não produz nenhum efeito. Já, por exemplo, um agravo de instrumento, ele não tem efeito suspensivo ou pelegis. É necessário que você peça esse efeito suspensivo. Um recurso extraordinário, a mesma coisa. Recurso especial, a mesma coisa. Então, você vai pedir esse efeito suspensivo. E se esse efeito suspensivo for concedido? Aí, gente, não retroage, né? Aí esse efeito suspensivo vai ser a partir do momento em que ele for permitido, em que ele for concedido. Então, vamos imaginar aqui uma situação. Existe uma divergência sobre a propriedade de um imóvel, se é da União ou se é uma propriedade particular, mas aí, nos autos dessa ação, veio uma decisão interlocutória que permitiu que o determinado indivíduo fizesse o registro e a adjudicação do imóvel no cartório. Então, ele registrou esse imóvel em cartório de acordo com a decisão judicial, que estava ali tudo certinho, tudo bonitinho. Posteriormente, veio uma manifestação da União, da Fazenda Nacional, questionando essa adjudicação que aconteceu. E aí veio uma decisão judicial desfavorável nos autos do processo e foi interposto um agravo de instrumento contra essa decisão interlocutória posterior. Nesse agravo de instrumento, se conseguiu um efeito suspensivo. Só que, gente, efeito suspensivo de quê? Já está consolidada a situação. Esse efeito suspensivo, ele até vai poder suspender, né? Não é suspensivo, você congela ali a situação. Então, dali para frente, realmente, nenhum ato vai poder ser praticado, né? Mas já houve um ato praticado lá atrás. Esse ato praticado lá atrás, ele é nulo? Ele é anulável de alguma forma? Não é, né? Não é. Então, já existe ali uma adjudicação que já foi feita, já está consolidada. Esse recurso, ele não vai retroagir o efeito suspensivo que foi concedido. Logo, se a Fazenda Pública quer desconstituir, isso daí vai ter que ser feito quando? Em uma ação anulatória. E ainda tem um detalhe, isso aqui aconteceu em um processo de execução. Então, foi nos autos dessa execução que foi concedida essa decisão interlocutória, já permitindo que fosse feita a adjudicação e que posteriormente aconteceu tudo isso. Então, realmente, não será possível aqui nos autos, será necessário uma ação anulatória. Próximo destaque do dia, inserido na Lei 9469 de 97, Lei da Intervenção Anômala das Pessoas Jurídicas de Direito Público. Destaque da seguinte forma: é inviável a intervenção anômala da União na fase de execução ou no processo executivo, salvo na cognitiva incidental de embargos. Gente, então vamos lá. Artigo 5º, parágrafo único da Lei 9469. Primeiro caput. A União poderá intervir nas causas em que figurem, como autoras ou rés, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas federais. Parágrafo único. As pessoas jurídicas de direito público poderão, nas causas cuja decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, intervir independentemente da demonstração de interesse jurídico, para esclarecer questões de fato e de direito, podendo juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria e, se for o caso, recorrer, hipótese em que, para fins de deslocamento de competência, serão consideradas partes. Então, veja só, nós temos aqui a intervenção anômala da pessoa jurídica de direito público. Qual é o objetivo dessa intervenção? É que aquela pessoa jurídica de direito público possa defender seus direitos
em ações que, a princípio, elas não deveriam intervir. Então, por isso que é uma intervenção anômala. E aí você vê aqui que o parágrafo único, ele é inclusive muito mais amplo. Então ele diz, olha, se tiver reflexo, se a decisão puder ter reflexo, ainda que indireto, poderá a pessoa jurídica intervir. Como se dá essa intervenção? Essa intervenção, aí aqui o parágrafo único vai dar uma pista. Ele vai dizer, olha, vai poder juntar documento, memorial, tudo que for útil para o exame da matéria. Então, o que a gente tem aqui? Se é aquilo que é útil para o exame da matéria, então é atividade cognitiva, né? É questão aqui de mérito. Como é que se dá essa intervenção? Essa intervenção se dá aqui muito parecida com a regra da assistência. Então, o indivíduo ele vai atuar ali, a pessoa jurídica de direito público, ela vai atuar ali como um assistente, para que a parte que ele assiste, né, digamos assim, para a parte que lhe interessa a vitória, obtenha efetivamente essa vitória na ação judicial. Então, faz sentido que essa intervenção se dê no processo executivo? A princípio não, né? Porque no processo executivo já não há mérito a ser discutido, há tão somente a atividade executiva. Entretanto, temos aqui uma exceção. Se houver embargos, aí realmente nos embargos se discute matéria fática. Então, dentro dos embargos é possível essa intervenção anômala. Mas se for na execução em si, sem ser nos embargos, aí de fato essa execução anômala não é possível. Próximo julgado do dia, inserido na Lei 11.343 de 2006, Lei de Drogas, destaque da seguinte forma. As alterações promovidas pelo pacote anticrime, Lei nº 13.964 de 2019, apenas afastaram o caráter hediondo ou equiparado do tráfico privilegiado, disposto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006, nada dispondo sobre os demais dispositivos da Lei de Drogas. O que acontece aqui? O indivíduo ele foi condenado por tráfico e ele pediu que a progressão de regime dele fosse com base na mesma progressão dos crimes comuns e não com base na progressão dos crimes hediondos. Qual foi o fundamento? Ele disse, olha, o pacote anticrime, né, o mal apelidado pacote anticrime, ele revogou o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei de Crimes Hediondos, que era um único dispositivo que trazia uma progressão de regime diferenciada em relação ao crime de tráfico de drogas. Então, atualmente já não é possível aplicar essa progressão diferenciada, já que o tráfico de drogas ele é tido tão somente como um crime equiparado. Está lá no artigo 2º, que diz que os crimes hediondos, a prática de tortura, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e o terrorismo são insuscetíveis aí de anistia, graça, indulto e fiança. Mas não está lá no artigo 1º, que diz que são considerados hediondos os seguintes crimes, aí lista. Ou seja, esse foi o argumento. E o artigo 2º, parágrafo 1º, que trazia como é que seria a progressão, parágrafo 2º, desculpa, ele foi revogado pelo pacote anticrime, já que agora está lá na Lei de Execução Penal aquelas progressões de regime diferenciadas, né? Agora não é mais como era antes, que era 1/6, 2/5 e 3/5. Agora são vários percentuais, que vai de 16% até 70%. E aí o STJ disse, não, olha, em relação ao crime de tráfico nada muda, porque a hediondez do tráfico decorre da própria Constituição. Está lá no artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal. Portanto, nada muda. O que mudou foi tão somente em relação ao tráfico privilegiado. E realmente em relação a esse, não há hediondez, enfim, ficou muito mais claro agora. Mas em relação ao crime de tráfico, nada muda, continua sendo crime hediondo normalmente. Próximo julgado do dia, inserido no Código Penal, destaque da seguinte forma. O delito de favorecimento à exploração sexual de adolescente não exige habitualidade. Trata-se de crime instantâneo que se consuma no momento em que o agente obtém a anuência para práticas sexuais com a vítima menor de idade, mediante artifícios como a oferta de dinheiro ou outra vantagem, ainda
que o ato libidinoso não seja efetivamente praticado. Gente, artigo 218b do Código Penal, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. O que o artigo diz? Artigo 218b, submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos ou que, por enfermidade ou doença mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone. É um crime aqui com a pena de reclusão de 4 a 10 anos. E aí vem o debate. Para que haja esse crime de favorecimento à prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável, é necessário que exista uma habitualidade. Então, por exemplo, esse crime só é praticado por aquele indivíduo que é o cafetão, que ele vai, por exemplo, agenciar crianças para que elas sejam exploradas sexualmente, ou mesmo aquele indivíduo que ele reiteradamente oferece algum tipo de benefício a uma criança ou adolescente com o intuito de ter favores sexuais ou de explorá-la sexualmente de alguma forma. Ou basta que isso aconteça uma vez. E aí, a decisão do STJ é no sentido de que não só basta que aconteça uma vez, como é um crime instantâneo, ofereceu algum tipo de vantagem, tentou de alguma forma utilizar de artifício para que uma criança seja sexualmente explorada, já cometeu o crime uma vez. Não tem isso de várias vezes de habitualidade. Crime instantâneo. Portanto, gente, nem precisa que o ato libidinoso seja praticado. Então, de alguma forma, utilizou de algum tipo de artifício para tentar favorecer a exploração sexual ou a prostituição de criança ou adolescente, já cometeu o crime do artigo 218b. Próximo julgado do dia, inserido na Lei nº 12.850 de 2013, Lei da Organização Criminosa, destaque da seguinte forma: a colaboração premiada é um acordo realizado entre o acusador e a defesa, não podendo a vítima ser colaboradora. Sobre o tema colaboração premiada, nós temos vários podcasts gravados, porque foram edições do Jurisprudência em Teses, que trouxeram aí várias e várias teses sobre o assunto, colaboração premiada. Acho que teve umas 3 ou 4 edições seguidas, então fica a recomendação. Mas aqui, rapidamente, falando sobre o assunto, basta a gente lembrar que a colaboração premiada é um contrato personalíssimo feito entre acusação e defesa e que se trata de um meio para a obtenção de prova. E aí, é um ato personalíssimo. Então, esse ato personalíssimo é realizado, vou repetir, entre acusador e defesa. E a vítima? A vítima pode participar? Não. Por que a vítima não pode participar? Primeiro, porque é um ato personalíssimo. Segundo, porque, além de ser um ato personalíssimo, é de se pressupor que a vítima tem interesse na punição do indivíduo que está sendo denunciado ou investigado. Então, não faz sentido que ela colabore para um acordo de colaboração premiada. Portanto, a vítima aqui, ela não pode participar do acordo de colaboração. E o último julgado do dia, inserido na Lei 9.099 de 95, Lei dos Juizados Especiais, destaque da seguinte forma: a falta de acordo entre as partes quanto ao valor a ser pago a título de reparação do dano inviabiliza o benefício legal da suspensão condicional do processo. Vamos lá, onde é que está a tal da suspensão condicional do processo? Está na Lei 9.099 de 95. Isso significa que ela só se aplica aos crimes de menor potencial ofensivo? Não, né, gente? Ela se aplica a qualquer crime com pena mínima combinada igual ou inferior a 1 ano. E quais são os crimes de menor potencial ofensivo? São aqueles crimes com pena máxima de até 2 anos. Então, existe até uma nomenclatura que eu acho interessante. Como a gente já viu, os crimes com pena máxima de até 2 anos são crimes de menor potencial ofensivo, e existe uma nomenclatura segundo a qual os crimes com pena mínima de até 1 ano são crimes de médio potencial ofensivo. São aqueles crimes que admitem a suspensão condicional do processo. Então vamos lá. Artigo 89.
Nos crimes em que a pena mínima combinada foi igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá, então não é uma exigência, ele poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presente os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena. Que requisitos são esses? Eles estão lá no artigo 77 do Código Penal. Condenado não reincidente em crime doloso, a culpabilidade, os antecedentes, conduta social, personalidade do agente, bem como os motivos e circunstâncias, autorizem a concessão do benefício. Então aqui a gente está falando das circunstâncias do crime, que são utilizadas lá na primeira fase da dosimetria, então lá no artigo 59 do Código Penal. E por último, que não seja indicado, no caso concreto, a substituição de que trata o artigo 44, que é exatamente a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. E aí o artigo 89, parágrafo 1º da Lei 9.099, voltando aqui para a Lei 9.099, ele diz que aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova sobre as seguintes condições. E aí quais são as condições? Reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ausentar-se da comarca em que reside, sem autorização do juiz, comparecimento pessoal e obrigatório a juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades. Então essas são as condições previstas aqui para a suspensão condicional do processo. E aí o que é importante para esse julgado é a condição de reparação do dano. Então vamos lá. Primeiro vamos ver o que diz a lei. A lei diz que é uma condição a reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. Então, caso o indivíduo realmente tenha uma impossibilidade de reparar o dano, de fato, nesse caso, vai ser possível mesmo assim a suspensão condicional do processo. Mas, situação diferente dessa é aquela situação em que as partes não chegam a acordo em relação ao ressarcimento do dano. Então, veja só. Aqui não é que seja impossível reparar o dano, é que as partes não chegaram no acordo. E aí, nesse caso, é possível aplicar a suspensão condicional do processo? Nesse caso aqui não é. Então, no caso em que as partes não chegam no acordo acerca da reparação do dano, aí não é possível aplicar a suspensão condicional do processo. Diferente é no caso de impossibilidade de reparar o dano. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Reitero aquele convite, não deixe de fazer parte do nosso clube de membros, o Clube da Lei. Acesse legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai conhecer tudo sobre esse clube de membros que vai te ajudar demais a conquistar o concurso dos seus sonhos. Te aguardo no nosso próximo podcast. Até lá!